Existe uma armadilha silenciosa que prende milhões de pessoas durante a vida inteira. Elas trabalham duro, se esforçam mais a cada ano, fazem tudo do jeito certo e mesmo assim continuam no limite. O dinheiro entra e some. A paz não chega. A sensação de estar sempre atrasado nunca vai embora. E com o tempo isso começa a parecer normal. Mas e se o problema nunca tivesse sido a falta de dinheiro? E se o verdadeiro bloqueio estivesse na forma de pensar? Nas palavras repetidas todos os dias e nas crenças que nunca foram questionadas? A Bíblia revela que pessoas podem sair da escravidão física e ainda permanecer presas por dentro. E enquanto a mente não muda, nenhum avanço se sustenta. Fé sem direção vira frustração. Esforço sem consciência vira cansaço. Neste vídeo você vai entender por que tanta gente trabalha muito e prospera pouco. Qual é o padrão invisível que mantém a escassez ativa e o que realmente precisa ser transformado para quebrar esse ciclo de uma vez por todas. A pergunta é simples. O que está governando sua vida hoje? O medo ou a fé? Existe um padrão que se repete silenciosamente na vida de milhões de pessoas. Elas trabalham, se esforçam, acordam cedo, dormem cansadas e mesmo assim continuam presas ao aperto financeiro. Não falta esforço, não falta sacrifício. O que falta é algo que quase ninguém ensina. Consciência. Desde cedo muita gente aprende a associar dinheiro à dor, dificuldade e culpa. Cresce ouvindo que dinheiro é sujo, que quem nasce pobre morre pobre, que prosperar é para poucos. Essas frases não parecem perigosas, mas moldam decisões, travam atitudes e criam limites invisíveis. Com o tempo, a pessoa até melhora de vida externamente, mas por dentro continua vivendo como se estivesse sempre à beira da falta. A Bíblia mostra isso de forma clara na história do povo que saiu da escravidão, mas passou décadas vagando sem avançar. O problema não era o caminho, era a mentalidade. Eles já estavam livres por fora, mas ainda pensavam como escravos por dentro. O medo, a reclamação e a desconfiança continuavam guiando cada decisão. O mesmo acontece hoje. Pessoas que já não passam fome, mas vivem com medo de faltar, que recebem, mas não conseguem reter, que trabalham muito, mas não prosperam. Não é apenas um problema financeiro. É um estado mental alimentado todos os dias por pensamentos repetidos, palavras malditas e crenças nunca questionadas. A escassez começa na mente antes de aparecer na conta bancária. E enquanto ela não for confrontada, qualquer tentativa de mudança externa vira apenas mais um esforço frustrado. Mas se o problema não é apenas dinheiro, então o que realmente precisa ser transformado primeiro para quebrar esse ciclo? Quando alguém vive preso à escassez por anos, o erro mais comum é tentar resolver tudo apenas no nível externo. Cortar gastos, trocar de emprego, fazer renda extra, mudar de cidade. Nada disso é errado. O problema é tentar mudar os resultados sem mudar o padrão que os gera. A vida não responde apenas ao esforço, ela responde à identidade. A Bíblia ensina que a forma como a pessoa pensa determina a forma como ela vive. A mente funciona como um filtro. Tudo o que entra passa por crenças já instaladas. Se essas crenças são de medo, culpa e limitação, qualquer oportunidade será vista como risco, qualquer avanço parecerá instável, e qualquer dinheiro que entrar tende a ir embora, porque internamente ainda existe a sensação de que isso não é para mim. É por isso que muitas pessoas até recebem mais, mas continuam vivendo no limite. O padrão mental não mudou. O medo continua governando decisões. A dúvida paralisa ações importantes, e a procrastinação mantém tudo exatamente como está. Esses três elementos, medo, dúvida e adiamento, formam a base invisível da escassez contínua. A fé, nesse contexto, não é sentimento nem discurso bonito. Fé é alinhamento interno que gera movimento externo. Quando a mente começa a ser renovada, a postura muda, a forma de falar muda, as escolhas diárias mudam. A pessoa deixa de agir apenas para apagar incêndios e começa a agir com direção. Planeja melhor, observa mais, aprende, busca sabedoria e para de repetir comportamentos automáticos. Outro princípio central é entender que dinheiro não é recompensa por esforço, mas por valor gerado. Quem resolve problemas prospera. Quem serve bem cresce. Quem entrega mais do que o esperado se torna necessário. A prosperidade não vem de tentar sobreviver, mas de decidir ser útil. Isso muda completamente a forma de enxergar trabalho, carreira e oportunidades. Também existe um ponto espiritual que não pode ser ignorado. Palavras criam atmosfera. Quem declara escassez, reforça a escassez. Quem vive reclamando, treina a mente para enxergar apenas falta. A mudança começa quando a pessoa decide vigiar o que pensa, o que fala e o que alimenta diariamente. Gratidão, declaração consciente e foco em soluções reposicionam a mente para a abundância. Nada disso acontece de forma mágica ou instantânea.
um processo, mas todo processo começa com uma decisão clara: parar de aceitar o ciclo como algo normal. Prosperidade não é sorte nem privilégio de poucos. É consequência de alinhamento mental, espiritual e prático. A pergunta agora não é se isso funciona. A pergunta é: você está disposto a abandonar o padrão antigo e assumir a responsabilidade pela mudança que precisa acontecer? Depois de entender que a escassez não é apenas falta de dinheiro, mas um padrão mental e espiritual, surge um ponto inevitável. Ninguém sai de um ciclo antigo sem assumir uma nova postura. A verdadeira mudança não começa quando o dinheiro aparece. Ela começa quando a identidade muda. Quem continua se vendo como vítima das circunstâncias sempre reagirá com medo. Quem se enxerga apenas como sobrevivente tomará decisões pequenas, defensivas e imediatistas. Mas quando a mente é renovada, a visão se expande. A pessoa deixa de olhar apenas para o problema e passa a enxergar possibilidades. Deixa de perguntar por que comigo e começa a perguntar o que posso construir a partir daqui. Prosperidade exige visão de futuro. O erro de muitos é viver presos ao passado, às histórias familiares, às crises anteriores, aos fracassos antigos. Mas o futuro não responde ao passado. Ele responde às escolhas feitas no presente. Quem insiste em repetir os mesmos pensamentos, as mesmas palavras e as mesmas atitudes, não está esperando um milagre. Está mantendo o deserto ativo. Existe um princípio simples, mas profundo. A vida segue a direção da mente mais dominante. Se a mente está alinhada com medo, a vida se contrai. Se está alinhada com fé, propósito e serviço, a vida se expande. Não porque os problemas desaparecem, mas porque a pessoa passa a enfrentá-los com clareza, coragem e direção. É aqui que muitos travam. Porque mudar exige responsabilidade, exige abandonar desculpas, exige parar de terceirizar a culpa e assumir o papel de protagonista. A promessa sempre esteve disponível, mas nem todos estão dispostos a sair da mentalidade do deserto para caminhar em direção à terra prometida. A escassez não precisa ser o fim da história. Ela pode ser apenas o ponto de ruptura que antecede uma nova fase. Tudo depende de uma escolha interna que ninguém pode fazer por você. Então, fica a pergunta final. Você vai continuar tentando sobreviver dentro do mesmo padrão? Ou está disposto a mudar a mente